Olá, pessoal. Continuando comentar sobre esse livro aqui, Escravidão, Laurentino Gomes. Comentar mais algumas passagens sobre a escravidão no Brasil, particularmente ali do século XIX. Tá? Então, ele vai comentar aqui na página 155. O historiador norte-americano Stuart Schwartz descreveu o Brasil da escravidão como uma sociedade altamente hierarquizada em que todo mundo aspirava a ser nobre e viver sem trabalho. Veja o impacto nas mentalidades da sociedade brasileira de 350 anos de escravidão. Você cria uma imagem de que o trabalho é coisa de escravo. Né? Então ele diz assim: nobreza, em certo sentido, era definido pelo que a pessoa não fazia. Trabalhar com as próprias mãos, como faziam os artesãos, vendedores e outras atividades, eram preocupações de gente comum, menor. Aos nobres, esperava-se que vivessem sem ter de recorrer nunca ao trabalho manual. Nobres viviam da herança, aluguel, investimento financeiro, emprego no Estado, que lhes sustentassem um estilo de vida aristocrático, com família extensa, muitos servos e dependentes, agricultores, comerciantes, trabalhadores manuais eram gente inferior. Nobre que fosse nobre, nunca trabalhava. No Brasil, o fenômeno era agravado pela escravidão. Branco não trabalhava, só negro. Stuart Schwartz. Isso na página 155. Na página 179, ele vai falar aqui de um Barão Wilhelm Ludwig von Eschege, geólogo, metalurgista alemão, portanto, homem bem educado. Chegou ao Brasil em 1810, imbuído das ideias abolicionistas. E até tentou, de diferentes formas, substituir o uso de mão de obra escrava pelo de trabalhadores livres. Contratado pelo príncipe regente Dom João para a tarefa de reanimar a decadente atividade mineradora e incentivar a indústria metalúrgica brasileira, Eschege implantou uma fábrica de ferro em Congonhas do Campo, fábrica patriótica, Minas Gerais, onde acreditava ser possível produzir apenas mediante o uso de trabalhadores assalariados. Ele veio com essa ideia. Vamos ver o que ele registrou nas suas memórias. No início, não foram comprados escravos, porque eu, imbuído da mentalidade europeia, acreditava que somente homens livres deveriam ser empregados nas fábricas. A consequência de minha atitude foi que os anos se passaram sem que fosse possível treinar um único fundidor ou aprendiz. Tão logo aprendi o trabalho, os operários sumiam. Eu não tinha meios de fazê-los ficar. Finalmente cheguei à conclusão de que era absolutamente necessário comprar escravos. Daí em diante pude operar muito melhor. É virtualmente impossível no Brasil fazer uma indústria prosperar quando se tem que depender de homens livres. Aqui vale um comentário, né? Será que se ele pagasse bem, essas pessoas sairiam da fábrica? Ou será que ele não pôde concorrer com a mão de obra gratuita? Esse era o ponto, né? Do escravo, né? Mais ou menos gratuita, né? Tem que pagar o escravo, né? Mas pelo menos tu não paga salário para ele, né? Enfim, de qualquer maneira, é uma concorrência que pagar bem um trabalhador livre não estava nos planos do Eschege, pelo jeito, né? Mas aqui mostra aqui o contexto. Mesmo ele sendo favorável à mão de obra livre, ele acabou recorrendo à mão de obra escrava. 197. Viajantes estrangeiros que percorreram o Brasil, ali do século XIX, né, espantavam-se com a quantidade de negros nas ruas. Porque os negros, e tinham chamado negros de ganho. Né? Ele trabalhava na casa, tá? E ele tinha a oportunidade de sair da casa e ir para a rua fazer uma atividade como, sei lá,
ser barbeiro, sapateiro, tirar o dinheiro e depois uma parte daquele dinheiro ia para o senhor dele, outra parte ficava com ele para ele comprar a alforria dele. Ele dizia assim, os viajantes, os negros escravos são os únicos que trabalham no Brasil, dizia Victor Jacquemont, naturalista francês, ao visitar o Rio de Janeiro em 1828. Pare o tráfico, acabe com a escravidão e não restará mais atividade produtiva no Brasil. A mesma impressão teria o médico alemão Robert Ave Lallemand, que viveu no Brasil entre 1836 e 1859. Ele diz assim, se não soubesse que ela, a cidade, fica no Brasil, poder-se-ia tomá-la sem muita imaginação como uma capital africana, de tantos negros que trabalham ali. Página 220. Ele fala da compra dos leilão de escravos, né? Uma vez fechada a compra, os escravos eram marcados a ferro quente, com os nomes de seus novos donos. O tenente alemão Julius Mansfeld, que visitou o Rio de Janeiro em 1826, descreveu essa prática em detalhes. Primeiro, o marcador lambuzava a área da pele com gordura animal. Em seguida, aplicava sobre ela um pedaço de papel mergulhado em óleo. Por fim, uma haste de estanho aquecida sobre um braseiro, recortada com as iniciais do senhor de escravos, era pressionada sobre este retalho de papel. Isso fazia com que a carne se inchasse na forma de um vergão ou cicatriz definitiva, que ao mesmo tempo impedia que a pele fosse arrancada pelo contato direto com o metal em brasa. Por isso do papel, entendeu? O papel é para que não levar a pele junto. Alguns escravos, ao chegar ao seu destino final de trabalho, exibiam até 5 diferentes marcas de ferro quente, nas quais estavam registradas as iniciais do primeiro e do segundo comprador da África, do traficante responsável pela viagem ao Brasil, o selo do comprador após o desembarque e, por fim, uma pequena cruz, indicando que ele havia sido batizado em algum ponto da viagem negreira. Então, até o batismo recebia a marca como se fosse gado. 232. Aí fala sobre um relato de 1853 de Baquaca. É um escravo. É um escravo que ele fez, é um dos poucos relatos que a gente tem de um escravo sobre o que ele passou. Mohamed Guargo Baquaca. Ele fala do embarque. Quando estávamos prontos para embarcar, fomos acorrentados uns aos outros e amarrados por cordas ao pescoço. O navio estava ancorado a certa distância. Eu nunca tinha visto um navio antes, e à primeira vista me pareceu algum objeto de adoração dos homens brancos. Imaginei que seríamos todos sacrificados e que tínhamos sido levados até ali com esse propósito. Senti-me apavorado. Na noite anterior, os traficantes tinham feito uma espécie de celebração, distribuindo bebida entre os remadores de barcos que levavam escravos até os navios. A nós deram arroz e outros alimentos. Nunca poderia imaginar que aquela seria minha última refeição na África. Eu desconhecia por completo meu destino. Sabia apenas que era um escravo e só me restava submeter-me, seja a quem fosse. Escravos vindos de toda parte do território estavam ali sendo embarcados. O primeiro barco alcançou o navio em segurança, apesar do vento forte do mar agitado. O próximo a se aventurar, porém, emborcou, e todos se afogaram, com exceção de um homem. Ao todo, 30 pessoas morreram. Então, e vem mais detalhes aí sobre a viagem, página 232. 256. Ele fala o seguinte, eles falam dos terreiros de candomblé,
e aí descreve os terreiros de candomblé, pela tradição oral, teria sido criado por um grupo de mulheres africanas, esse terreiro de candomblé, vindas do antigo reino de Daomé, no início do século XIX. Segundo se conta, algumas traziam no corpo diversas escarificações, cicatrizes permanentes produzidas de forma proposital pela incisão de objetos pontiagudos, como facas ou agulhas. Essas marcas eram feitas em rituais de iniciação, em geral na adolescência, e serviam para identificar pessoas originárias de diferentes povos no Golfo do Benin. Indicavam também determinadas funções e status sociais das pessoas. Então, veja, essa ideia de marcas já tinha até entre os africanos, né? Mas aqui veja que as marcas são feitas com objetos pontiagudos, tá? Não é feito com ferro em brasa, tá? Então é uma marca diferente da marca do escravo, tá? É isso então. Muito obrigado então.